Voltamos. Pronto, vamos lá. Pronto. Então, posso continuar, né? Quer esperar um pouquinho? Você, quem sabe, Vamos podemos. esperar, porque tem um pouquinho. A gente Tava com conseguiu gravar? 40, né? É. Conseguiu gravar? Eu consegui, mandou gravar aqui. Eu fui apertando tudo que era para gravar aqui. Depois eu tenho que achar. Então tá bom. Então, é o seguinte, né? Então, o freio é uma situação que o pai, o principal dentro de casa, é controlar esse sangramento para ver o que está acontecendo ali. Outro problema é o dentinho ficou mole, né? Que pode estar associado a ter um corte do freio ou não. Isso também o odontopediatra precisa avaliar, porque depende o tanto o tamanho dessa mobilidade é que vai me levar ao que vai ter que ser feito. Se for uma Tá. mobilidade leve, só orientações em relação ao que a gente chama de repouso do dente são suficientes. Então, o que é? É a criança não morder com aquele dente. Se a criança usa chupeta, mamadeira, diminuir bem a frequência ou, se possível, não utilizar para não forçar o dentinho e não prejudicar essa cicatrização que a gente chama, para o dentinho firmar de novo. Agora, se for uma mobilidade maior, aí sim, precisa de uma intervenção, né, de um procedimento que a gente chama de contenção. Então, o dentista ele vai colar um fiozinho na frente do dente para ele firmar em um com o outro, né? E aí ele ter a sua cicatrização também acontecendo. Então, assim, são dois fatos diferentes que, mais uma vez, eu reitero. É importante o contato com o odontopediatra. E, nesse momento, às vezes, um contato inicial por telefone, né? Para orientar o que eu faço. Eu tenho que ir correndo agora? Eu posso esperar um pouquinho? Posso esperar o dia seguinte? Né? Para não ir direto para um serviço de urgência. Então, esse contato com o odontopediatra é fundamental. O projeto Dente Seguro, nessa época de pandemia, está tendo esse contato, Tá né? fazendo esse tipo de atendimento, né? É para orientação. A gente não É, faz nenhum tratamento, mas pelo menos a gente fala, tem que sair correndo, não tem, faz é, isso. Numa hora de desespero dos responsáveis, né? É uma alternativa. é verdade. Bom, é uma excelente alternativa. Nossa, é, É. gostaria que você fizesse algumas considerações como proceder caso uma criança caia em casa e o dente caia por completo, ou então quebre, né? Já é diferente do molinho. Caiu, o dente saiu, Exatamente. né? Porque deve É. sair, pode imaginar. Ou então quando ele quebra. Então, são várias situações, né? Realmente eu acho que esse deve ser o pânico de todas as mães, né? Pelo menos da meu é. Eu não gosto de gente pensar em ter um filho com um dente que cai ali na nossa mão, principalmente se esse for um dente permanente, né? Exato. E a conduta em relação a isso é importante, complementa a pergunta anterior, né? Porque é aquele trauma que aconteceu ali na hora, então o importante é que os pais mantenham a calma, limpem a região, pensem que é muito. O que está saindo de sangue, o que está acontecendo, o desespero, é muito pior, né? Então precisa manter a calma e limpar a região. Caiu o dente, eu consegui encontrar o dente, peguei o dente com a minha mão. O que eu vou fazer com esse dente? Tem duas alternativas. Primeiro, se for um pai que tenha consciência, que saiba a posição, que tenha um mínimo de noção de posição do dente, ele pode colocar no lugar na hora. É, Mais uma coisa importante para dente permanente, tá? ah, Isso a gente chama tá. de reimplante. Dentinho de leite, normalmente a gente não reimplanta, tá? Uhum. Mas se acontecer com um dentinho permanente, o pai pega, pode colocar na hora. Ou então, não, eu não tenho segurança para isso, para mim não dá, mas é contatar imediatamente com o dentista. E aí tem que ser imediatamente mesmo. Porque quanto mais tempo passar, pior né, menor é a chance do procedimento ser bem sucedido. Então a gente fala que é em torno de 30 minutos a 1 hora tem que estar sentado na cadeira do dentista quando isso acontece.
Eu não É quero mesmo? colocar 30 minutos a 1 hora. É o ideal. Aí sim a gente Uhum. tem uma chance muito maior, né, de isso dar certo. Uhum. Ah, eu não consigo colocar o dente no lugar. O que que vai fazer? Vai colocar num potinho com leite gelado, é a melhor opção. Ah, não tenho leite. Leite gelado é a melhor opção. Uhum. Não tenho leite. Soro fisiológico ou até mesmo água. O importante é ele ir umedecido, né, para o consultório. E aí é imediatamente para o consultório e aí o dentista vai tomar todas essas providências, né? Entendi. E a outra possibilidade é quando a criança bate o dente, e aí Uhum. também falando mais ainda dos dentes permanentes, né? E o dente quebra. O dente de leite, normalmente, quando ele quebra, ou é um pedacinho muito pequeno, ou é um dente que já está destruído ou enfraquecido por outro motivo. Não é tão Uhum. comum o dente de leite fraturar e eu conseguir pegar o pedaço dele. O dente permanente, não. Muitas vezes, quando ele quebra, a gente tem o pedaço dele na mão. É E as verdade. pessoas deixam esse pedaço para lá, ou levam aquele pedaço seco para o dentista dias depois, e aí o nosso também sucesso não é o mesmo. Quando a gente tem o pedacinho do dente na mão, a gente consegue colar esse pedaço, e aí a gente tem uma estética muito melhor do que Uhum. uma restauração, né? É o próprio dente da pessoa, com a cor daquele dente. Mas eu já recebi um caso, por exemplo, lá na faculdade, que a criança chegou com um pedaço do dente lindo. Só que ela foi atendida, inclusive, numa UBS e colocaram o dente dela numa dessas soluções de bochecho azul. Ai, Então, o dente pigmentou. Então, a solução que eu vou colocar é muito importante. O ideal é que seja o leite, né? Ou o leite, se não tiver o leite, a água, ou o soro, ou depois a água, nessa ordem. Para a gente aham. chegar com aquele fragmento, com possibilidade de fazer uma boa colagem, né? Então, essa questão de cair o dente, quebrou o dente permanente é o que a gente tem que dar mais atenção. Aí, se for o dente de leite que caiu ou que quebrou, também tem que procurar o dentista, né? O É. mais rápido possível. Mas o dentinho de leite, normalmente, a gente não faz esse reimplante, porque na hora que a gente coloca o dentinho no lugar, existe um risco de lesar, de afetar o dente permanente que está em formação. Então, o traumatismo, a gente sempre pensa no dente permanente que está em formação. Eu quero Uhum. preservar esse dente. Se eu Uhum. bati um dentinho de leite e eu tenho uma chance grande de. Ou porque o dentinho de leite, às vezes, ele entra para dentro da boca, né? E aí tem uma chance maior de lesar o dente permanente. Às vezes a gente prefere deixar sem o dentinho de leite, né? Para poder ter aí uma preservação desse dente permanente. Então, a conduta imediata, ela é fundamental. E esse contato com o odontopediatra no momento de um trauma, mesmo que seja um trauma bobo, ele é Uhum. muito importante. Porque mesmo um trauma bobo, ele pode abalar a estrutura do dente e aí a gente tem uma intercorrência que chama, ou uma necrose, né? Que tem que tratar o canal, ou no futuro, se não fizer um acompanhamento, uma reabsorção, que venha até perder o dentinho, tanto de leite quanto o dente permanente. Exatamente. Então, o importante é isso aqui. Isso. Dúvida, liga para o dentista. Melhor pecar pelo excesso do Exatamente, exatamente. que pecar pelo excesso, né? Exatamente. E aí, dali já vai sair tranquilo, o que tiver que fazer vai ser feito. E assim, nesse momento, né, que a gente está com isolamento social, muitos dentistas estão atendendo por telefone, existe até a teleodontologia, como a telemedicina, que a gente consegue fazer uma orientação inicial para tranquilizar a mãe ou para mostrar que não, é realmente uma urgência e eu tenho que fazer esse atendimento agora. Então, Exato. o projeto, a gente tem essa possibilidade desse contato justamente para essa orientação inicial. Que pode mandar direct, se ficou em dúvida, né? Ah, eu tenho alguma dúvida que não foi respondida, pode mandar para a gente lá na nossa página do projeto, que é uma página que não tem a orientação só científica e profissional, mas tem uma orientação também para pais, para professores, que é o nosso objetivo principal nesse projeto. Nós em escola a gente passa por umas assim, né? Às vezes, Passa. meiozinho, então,
né? Essas coisas. Exatamente. Aí é muito bom saber disso, né? E É. ter esse treinamento lá também. Pessoa, Nós vamos. Assim que voltar, né? A gente já ia começar agora, mas assim que voltar, a gente vai fazer, vai marcar com as escolas para fazer justamente esse treinamento, porque realmente acontece com muita frequência na escola. Hoje em dia está acontecendo em casa, né? E a situação que a gente está passando não é fácil, porque muitas vezes os pais eles estão em home office também, a criança tem que estar lá, né? A minha está ali, lá no quarto, me esperando, mas com 6 anos ela consegue entender isso, que ela tem que ficar mais quietinha. Deu uma falha aí, não sei se falhou para você. Mas nem sempre a gente consegue. Se ela estiver lá pulando na cama, né? Então a minha é mais calminha. Mas a gente tem que ter uma atenção especial com a criança dentro de casa também. Evitar piso molhado, né? Pensar nessa prevenção do traumatismo e principalmente saber o que fazer caso isso aconteça. Verdade, Roberto, isso aí mesmo. Fernanda, agora me surgiu uma dúvida aqui, eu queria te perguntar. Odontopediatria, que idade? Então, a odontopediatria Já sabe que começa, né? a odontopediatria ela vai até o adolescente, né? Então, assim, a gente. Por exemplo, lá na faculdade, a gente trata até que tenha todos os dentes permanentes da boca. A partir disso, a gente encaminha. Mas muitas vezes o odontopediatra continua atendendo o adolescente, até mesmo pela questão comportamental, né, do adolescente. Então, às vezes, o adolescente ele entra aí nesse lado do odontopediatra, porque às vezes ele fica meio perdido. Se é o dentista de adulto que atende, se é o odontopediatra. Então, muitas vezes, pelo comportamental, o odontopediatra ele pega o adolescente para tratar também. E aí, se já está acompanhando, né? No meu caso aqui, há 11 Exatamente. anos, ele ainda olhou e falou: Ah, é a Fernanda. Eu só vejo o Arthur no clube passeando. Falo, meu Deus do céu, foi meu paciente. E a gente tem essa dúvida até quando chega vai para o clínico ou para o pediatra. Exatamente. O adolescente ainda Exatamente. Aí fica nesse meio termo e vai muito da questão. Muitas vezes, né, o odontopediatra ele tem lá os seus pacientes adultos já em acompanhamento. Já costuma, né? Exatamente. Eu vou abrir agora, pessoal, para vocês perguntarem. As nossas perguntas aqui já terminaram. Se vocês quiserem perguntar, vou te perguntar, Fernanda, se você também quer colocar alguma coisa que não foi abordado aqui, ou se está tranquilo. Eu acho que é isso mesmo. Estou vendo um monte de gente querida aí, amigas. Eu estou encantada, um monte de coraçãozinho subindo. Realmente foi muito gostoso, assim. Foi muito bom. E a minha também. Mas foi leve, foi. Exatamente. A gente fica meio tensa. Ai, meu Deus, uma live. Mas assim, foi ótimo, muito bom. Gostei muito da Cristina falando. Acho que foi bem esclarecedor. Foi também. Acho que valeu a pena. Valeu. Né? Vamos deixar salvo aí para quem não perdeu, né, poder assistir depois. Isso, vou salvar aqui direitinho, vou te enviar aí também, tá? Então, ótimo. Para encerrar, pessoal, quero agradecer a presença de vocês, esse carinho todo que eu estou vendo aqui, né? As duas professoras muito elogiadas, muito, né? Melhor professora, ótima professora, esclarecedor. Imagino que deve ser uma delícia ter aula com essas duas mesmo, apesar de não ser minha área, né? Eu queria parabenizar vocês. A Carol colocou aqui agora para mim agradecer em nome dela, em nome de toda a equipe Gente Inocente, que está sendo. Obrigada, Carol. Período, né, para estar perto das famílias, dos pais, se fazer presente de uma maneira leve. E eu acho que valeu muito a pena, tá? Muito ótimo. Mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade de divulgação dos nossos projetos. E a gente está aí para o que vocês precisarem. Então, tá joia. Tá bom? Tá bom? Um beijo grande. Tchau, beijo para todo mundo. Tchau. Tá? Agora nós vamos ter o projeto Dente Seguro com a coordenadora, a professora Fernanda Campos. Ela já está entrando aqui, tá?
Ei, Fernanda, Ei, Lucinda, tudo bem? joia! Eu estava assistindo? Tava assistindo tudo. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Muito. Muito, é. Nós temos Fico perguntas feliz. aqui também para você, Fernanda. Aham. É do Dente Seguro, né? Isso. Também da UFJF. E vamos Uhum. começar também falando um pouco desse projeto, né? Porque eu acho que nesses tempos de hoje, a gente está precisando ouvir muito desse tema. Muita criança em casa, É. e hoje levando tombinhos, né? Exatamente. Isso aí. Então, pode Exatamente. tarde. Muito obrigado por você estar aqui conosco, tá? Por ter Eu nos que agradeço. dado a ideia, de ter nos apresentado, trazido a professora Cristina. Foi muito bom. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz com o convite, né? A escola Gente Inocente tem um carinho muito especial pela escola. E eu acho que é uma oportunidade muito boa a gente estar aqui para discutir um pouquinho da saúde bucal da criança, né? Tão importante nesse momento. E às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Porque em vista de tudo que está acontecendo no mundo. Certeza. E então é muito bom a gente estar aqui se preocupando e falando sobre isso, né? Então, assim, o nosso projeto Dente Seguro, diferente do Sorriso, é um projeto bem novo. Ele começou agora, esse ano. E a gente conta com 4 alunos de graduação, né, bolsistas e voluntários, 4 alunos do mestrado. A gente tem também uma odontopediatra, colaboradora externa, e mais eu e mais 2 professores colaboradores, que é a professora Flávia e o professor Márcio. E aí a gente está começando agora com esse. A gente está começando agora com esse projeto. O nosso objetivo inicial é de orientação. Né? A gente ainda não faz atendimento nesse projeto, então a gente tem o objetivo de orientar tanto os alunos da faculdade de odontologia, quanto um dos objetivos principais é orientar os professores e a equipe da escola em como lidar com esse traumatismo. Ótimo. Porque muitas vezes esse traumatismo ele acontece na escola. Verdade. E a gente precisa de uma atenção imediata. Porque, vamos supor, um dentinho cai, um dentinho sai da boca da criança. Se essa criança for atendida imediatamente de forma correta, a chance desse dentinho, da gente recuperar o dente e de ter menos problemas futuros aí, que seja para os dentes permanentes ou para um dentinho de leite que bateu, é muito maior. Então, a gente tem esse objetivo, mas como parou tudo, né? Veio aí a oportunidade da gente orientar os responsáveis, porque esses traumatismos estão acontecendo agora em casa. E a gente vê realmente uma maior ocorrência desses traumatismos, eu recebo muito. Ou é a amiga que me manda uma mensagem, ou é uma colega dentista, ou uma ex-aluna, sempre na dúvida, o que eu faço? A criança caiu, né? Então, assim, sempre tendo essa preocupação do que fazer. Então, a gente tem aí o projeto para fazer esse esclarecimento. Inclusive, na página do projeto, né, para os pais que passarem aí algum aperto, a gente tem na página do projeto um link que cai direto no WhatsApp, que é de um plantonista do projeto, ou é um aluno de graduação ou do mestrado, mas que está capacitado para isso, que pode fazer essas orientações por telefone, principalmente nesse momento de isolamento, que os consultórios odontológicos ainda não estão funcionando normalmente. Então, às vezes, existe uma dificuldade de conseguir, inclusive, um atendimento. Perfeito. Então, o projeto é por aí. Isso. Eu não abri a princípio para pergunta, mas veio um comentário aqui da Angélica. Ela disse que trabalha numa escola em tempo integral. Se tem uma maneira de, quando tudo voltar, ela entrar em contato com o projeto. Claro. Para ele ir à escola orientar os profissionais. Exatamente, é esse o nosso objetivo. Ótimo. Assim que tudo voltar, a gente vai, inclusive, a gente também procurar as escolas, não só escolas públicas, mas também escolas privadas, estão no nosso objetivo de orientação do projeto. Perfeito, perfeito. Então, se eu vou falar para o pessoal aqui que está assistindo a gente, para aguardar um pouquinho, eu vou fazer as perguntas pré-existentes que nós recolhemos durante a semana. E aí, depois, a gente vai abrindo, igual a gente fez com a professora Cristina. Isso. Só um detalhe, Lucinda. Pode ser que a live caia por causa do tempo. Aí, assim, por mim não tem problema. Se cair, é só você entrar de novo e a gente volta para finalizar.
Tá bom, Tá perfeito. bom? Faz isso. Não, me Então ensina tá. de primeira vez, até que eu tô gostando. Então tá. A minha também, é a primeira vez, mas é só porque eu tô contando o tempo aqui. E assim, a gente tem mais uns 8 minutos, mais ou menos. Eu não sei se vai dar tempo da gente responder tudo. Aí, se você quiser, a gente volta e Não, finaliza rapidinho. não, nós vamos concluir. E vai ficar gravado assim, tá, Sônia? Eu não sei como gravar, não, mas no fim eu vou descobrir. Na hora que você fecha ele, ele te pede para gravar. Então, tá bom. Vamos lá. Minha Tá. filha de 2 anos chupa bico e os dentinhos estão bem para fora. Fico preocupada sempre que ela cai em bater esses dentes. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Então, realmente essa é uma preocupação, né? A chupeta, tanto a chupeta quanto o dedo e até mesmo o excesso de mamadeira ou algum outro hábito, ele vai fazer com que tenha uma tendência do dentinho ficar para fora, né? Então, ou o dentinho fica para frente, ou fica aquela mordida aberta, que os dentes de cima não tocam nos dentes de baixo. Entendi. Então, isso é realmente um fator de risco para a ocorrência do traumatismo, né? Então, na hora que a gente olha às vezes para a criança e fala assim, essa daí se cair, vai direto no dentinho. Uhum. Estamos falando aí de uma criança de 2 anos de idade, que é o momento da gente começar a interromper esse hábito. É Então, verdade. na verdade, o que a gente tem que se preocupar agora é em tentar remover o hábito da chupeta. Nesse momento, ainda tem um agravante, né? Porque muitas vezes a criança nessa idade, quando ela vai para a escola, na escola ela não usa chupeta. E agora essa criança está o tempo todo em casa. Então, É fazendo aí mais ainda esse efeito. verdade. Mas a gente, assim, é o momento da gente aproveitar também, que estamos Hum. ali com a criança, né? Que a gente está aí, por mais atarefado que esteja, a gente está próximo da criança, trazendo segurança para essa criança. E aí a gente pode pensar numa remoção desse hábito de forma adequada. E o que a Uhum. gente sabe é que quando esse hábito ele é removido antes dos 3 anos de idade, a chance do dentinho voltar para a posição normal, sem nenhuma interferência, sem a necessidade de colocação de um aparelho ortodôntico, é muito maior. Então, a gente tem que pensar mesmo na remoção o quanto antes, para esse dentinho voltar à sua posição. E caso isso não ocorra, é importante buscar um profissional, né, a ajuda de um profissional para colocar até mesmo um aparelho ortodôntico. Às vezes se pensa assim, meu filho é tão novinho, vai ter que colocar um aparelho ortodôntico? Muitas vezes sim, novinho assim, e aí a gente vai prevenir outros problemas de respiração, de fala e também do traumatismo, né? Exatamente. Nessa idade de 2 anos, eu percebo que eles têm muita preocupação em retirada de fralda, né? E, no entanto, talvez poderia começar com a do bico, né? Exatamente, né? O bico tá aí no momento de retirada, né? Então a gente tem que ter realmente essa preocupação. E essa força, né? Porque E essa não é fácil, né? Eu falo porque eu tenho uma que eu lutei também para remover a chupeta. E a gente sabe, o ideal é que não se use, né? Mas quando acontece, a gente sabe que não é fácil. E quanto mais tarde também a gente deixar para tirar, é pior. É mais difícil porque a criança ela se torna ainda mais dependente psicologicamente da chupeta, né? Verdade, verdade. A outra pergunta é assim: meu filho bateu o dentinho da frente na semana passada. Foi um tombo bobo, sangrou só um pouquinho, mas ele logo parou de reclamar. Só que agora o dente ficou escuro. Não levei ao dentista ainda. Tenho que fazer alguma coisa? Então, sempre que existe um trauma no dente, sempre que existe uma pancada, por mais leve que essa pancada seja, ela pode abalar a estrutura interna do dente, né? Que é a raiz, que está lá para dentro da gengiva. Então, pode abalar e aí acontecer alguma intercorrência com aquele elemento dentário. Uma delas é o escurecimento do dente. Muitas vezes, né, antigamente se pensava, e muitas pessoas pensam, o dente escureceu, eu tenho que tratar o canal. Não, isso não é verdade. Mas o dente escureceu quer dizer que ele sofreu um traumatismo que precisa ser acompanhado. Então, é importante, sim, que essa criança tenha um atendimento de um dentista, por mais que não tenha, às vezes, nada clínico ali, não tenha nenhum abscesso, não tenha nenhum inchaço, a gente precisa de uma radiografia para ver o que esse dente sofreu.
Só a radiografia que vai me responder isso, né? No momento da pandemia, né? Então, se isso aconteceu ali na semana passada, às vezes a mãe tá, eu vou agora no dentista, o que eu faço? O que eu quero deixar aqui, vou falar isso várias vezes, é que é muito importante que os pais tenham um contato de um dentista. Um dentista, por isso é importante ir cedo, porque é importante que o pai tenha, do mesmo jeito que ele tem um pediatra, ele tem um odontopediatra. E às vezes, nesse momento de isolamento, basta ligar, basta de conversar e o odontopediatra vai conduzir isso da melhor forma possível, diminuindo o risco para a criança. Então, é importante, sim, esse contato, né, com o odontopediatra, ter ou esse odontopediatra, ou que tenha uma UBS de referência, né, se for o caso de um serviço público, tem que ter um contato com alguém para o responsável ter esse primeiro atendimento. E a gente precisa, nesse caso, sim, fazer uma radiografia. Pode ser que esse dente até volte à cor normal, isso acontece, né? Mas pode ser que evolua mal também. E aí a gente precisa de tratar o canal do dente de leite, por exemplo. E todo mundo fala, mas vai tratar um canal do dente de leite, né? Se a gente pensar em crianças jovens, o dente de leite tem raiz, que está em íntimo contato com o dente permanente que está se formando. Se a gente não trata esse dente de leite, a infecção que se forma ali pode acometer o dente permanente e fazer com que esse dente venha mal formado, com aquelas manchinhas, né, que a gente chama de hipoplasia ou de hipocalcificação, que vai comprometer esteticamente o dente permanente. Então, é importante, sim. Na verdade, a gente está vendo isso. Não existe mais aquela coisa das nossas avós. Não tem nada, isso é dente de leite. Sim, dente de leite está lá perto do que vai vir permanente. A gente fala que uma boa dentição de leite, né? Dentição decídua, ela serve para trazer também uma boa dentição permanente, uma dentição permanente saudável, né? Sem maiores problemas. E o traumatismo, ele entra justamente ali, porque ele pode sim levar a malformações nesses dentinhos. Ótimo. Já tá dando aqui, ó, que a gente só tem um minutinho. Aí, sim, se cair, dá para mim gravar, não é? Não tem como eu gravar. Não. Tá. Não, na hora que encerrar, ele vai te pedir para gravar. Tá, vamos aqui mais uma pergunta. A criança levou um tombo, cortou o freio e o dentinho ficou mole. Como devo agir? O freio é com o odontopediatra também? O freio é com o odontopediatra também. Né? Então, assim, quando uma criança cai aí numa urgência, né, ela corta o freio em casa, é um susto muito grande para os responsáveis, porque qualquer coisa na boca sangra muito. Então, assim, vamos falar separadamente, né? Meu filho caiu, cortou o freio. Primeira coisa que o pai tem que fazer é manter a calma. Manter a calma, limpar, né, aquela região, ou com um paninho umedecido, fazer uma compressão para melhorar aquele sangramento, para o pai enxergar o que está acontecendo. Porque muitas vezes o sangramento é muito pior do que é na verdade. Às vezes é um cortinho muito simples, que não tem nem que suturar, né? Mas o pai precisa olhar e ver. Se for um corte maior, tem que procurar imediatamente um profissional para avaliar a necessidade de fazer uma sutura. Se o sangramento logo parar, né? A gente vai olhar, o pai consegue olhar a estrutura dentária.